Bora, galera do Giro Copa, boa noite para vocês. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Estamos aqui para falar da seleção brasileira, o pós-jogo da seleção brasileira aqui no Giro Copa. Você não perde nada, tá bom? Você que está vendo a gente aí, você que está acompanhando o Giro Copa, já se inscreve no nosso canal. Nosso canal está crescendo, tem muita coisa bacana para trazer para vocês. Muita novidade, convidado, toda semana tem um vídeo novo aqui para vocês, com um convidado, para a gente falar de Copa do Mundo, para a gente falar de futebol, seleção brasileira e também vida, tá bom? Então tem muita coisa legal para vocês aqui no Giro Copa, tá bom? Então se inscreve no canal, já curte esse vídeo aqui, espalha para geral, porque eu conto com vocês para a gente crescer aqui no YouTube, tá bom? Vamos rodar a vinheta e logo depois a gente já solta para vocês seleção brasileira. E aí, gostou da seleção brasileira? É daqui a pouquinho depois da vinheta. Solta a vinheta, DJ! Giro Copa! A emoção da Copa no campo. Os melhores momentos fora dele. Bate-papo com os jogadores, narradores e ídolos. Toda semana, um novo lance. Se inscreva e acompanhe. Giro Copa, a emoção tá no ar. A Copa no campo, fazendo vibrar. Os melhores momentos pra você sentir. A paixão do esporte chegou pra curtir. Giro Copa! É isso aí, minha gente. Voltando, vamos começar o nosso Giro Copa de hoje. Vamos falar da seleção brasileira. É isso aí, a seleção brasileira acabou de ganhar do Egito por 2-1. Eu acompanhei o jogo, achei o primeiro tempo um jogo mais modesto da seleção brasileira, com alguns erros, né? Se a gente for pegar o primeiro gol, né, do Marrocos, foi num erro do Marquinhos. Ele foi atrasar, né, a bola ali para o Casemiro e acabou colocando a bola no pé do atacante da seleção do Egito, né? Na verdade, esse tipo de erro a gente vai falar é normal, pode acontecer durante o jogo. Sim, realmente pode acontecer durante o jogo, mas é Copa do Mundo, né, amigos? Então a seleção tem que estar mais concentrada ali. Entendo que até foi um erro de posicionamento, porque até de comunicação dentro de campo, porque o Casemiro ele estava meio virado, estava meio de costa, né? Ali pro lance e o Marquinhos já tocou a bola para ele. Depois eles ficaram conversando, pô, mas era para mim ir, era para mim a bola. Então eu diria que nesse primeiro gol do Egito, né? Faltou comunicação realmente. O Marquinhos atrasou a bola sem olhar antes para ver se tinha algum jogador na cobertura e se não tinha um jogador da equipe adversária. E aí o Marrocos empatou o jogo. Mas vamos falar do primeiro gol do Brasil. Bruno Guimarães, né? O Brasil começou diferente no jogo contra o Panamá, né? A seleção brasileira começou fazendo uma marcação-pressão na saída de bola do time do Egito, né? Então, foi assim que saiu o primeiro gol do Brasil, né? O Egito foi sair jogando, saiu jogando com os zagueiros, com o goleiro, e o Brasil adiantou as suas linhas, né? E nessa pressão, o Bruno Guimarães tomou a bola do defensor, né? Ele veio ali fazer a pressão, tomou a bola do defensor, e aí ficou cara a cara com o goleiro e fez o bonito gol, tocou do lado ali direito do goleiro e saiu para o abraço. Mas, lembrando, o que é interessante a gente trazer desse lance? Que a seleção brasileira fez o gol porque pressionou a saída de bola. Né? A seleção brasileira pressionou a saída de bola. Então, fez a pressão na saída de bola, conseguiu tomar a bola e fez o gol. Então, eu acho que isso é um ponto importante, é um ponto positivo que eu coloco dessa última semana. Né? O Brasil está uma semana nos Estados Unidos, teve alguns treinos, né, que o Ancelotti colocou as suas ideias,
Então eu colocaria que essa saída de bola, essa pressão na saída de bola, eu acho que foi muito bacana e o Brasil conseguiu fazer o gol. Eu acho que isso pode ser uma tônica para os próximos jogos da Copa do Mundo, principalmente visando o jogo contra o Marrocos, que é uma seleção melhor do que a do Egito. Né? O Marrocos tem o Hakimi, ali lateral, tem alguns outros jogadores que estão na Premier League, estão na Liga Italiana. Então é um time treinado, é um time mais treinado, que joga mais tempo junto, né? O time do Marrocos. E o que acontece? Tem um treinador há mais tempo do que o Ancelotti. Então, para mim, esse é o teste do Brasil. Já é semana que vem, no próximo sábado, né? Mas falando do jogo do Egito, a seleção brasileira, depois que tomou o gol de empate, eu achei que assim, nenhum dos dois goleiros trabalhou muito, tá? Nem o goleiro do Egito e nem o goleiro do Brasil. O Brasil ainda pressionou um pouco no segundo tempo, adiantou no primeiro tempo, adiantou as linhas, queria buscar o segundo gol, mas o primeiro tempo terminou 1-1 para cada lado. Eu achei um jogo modesto, né? Apesar desses pontos positivos, acho que um ponto positivo também foi o lateral, né? Infelizmente, o Wesley, ele acabou sentindo, saiu muito cedo no primeiro tempo, e o Danilo entrou, né? Muita gente fala que o Danilo não tem condição, que o Danilo ali é um reserva, enfim. E o que aconteceu? O Danilo entrou e foi bem. Então, eu acho que isso é um ponto positivo para o Brasil. O outro lado, porque a seleção brasileira tem uma preocupação nas laterais, né? Eu acho que todo mundo fala que as laterais elas são fracas. E o Danilo foi bem, e o Douglas Santos, essa foi a mudança do Ancelotti para esse jogo, foi titular. E ele foi muito bem, né? É assim, se você falar, mas ele adiantou, ele fez cruzamento, enfim, ofensivamente nem tanto. Mas defensivamente ele foi bem. Eu acho que, pelo que a gente analisou no jogo ali, ele perdeu somente um duelo, né, ali no jogo. Então ele foi bem, assim, eu acho que ficou com uma nota aí 7, vamos dar 7 pro Douglas Santos, porque eu acho que ele foi bem, e o Danilo também 7 ali, entrou numa fogueira, não esperava que o Wesley ia machucar, e foi bem também. No segundo tempo, a seleção brasileira entrou com as mudanças, ele colocou o Endrick no lugar do Igor Thiago, ele colocou o Danilo Santos, mudou alguns jogadores, e o Endrick fez o gol da seleção brasileira. Eu quero que você fale para mim, comente aí. Você acha que o Endrick merece ser titular contra o Marrocos? Comente aqui embaixo o que você acha se o Endrick está merecendo ser titular. Porque lembrando que ele entrou contra o Panamá, fez o jogo discreto, depois ele entrou contra o Egito e já fez o gol e está pedindo passagem. No treino, teve aquela polêmica com o Casemiro. O que você acha do Endrick? Ele está pedindo passagem, merece, né, ser titular no próximo jogo no lugar do Igor Thiago? Você acha que o Ancelotti precisa dar oportunidade? Comente aqui embaixo, porque eu quero saber se você concorda comigo. Eu acho que o Endrick tem que ser titular. O menino está pedindo passagem, é o garoto que chama a responsabilidade dessa seleção brasileira. Sei que é muito jovem, primeira Copa, talvez por isso que o Ancelotti não vai colocar ele como titular, mas é um jogador que chama a responsabilidade. O Endrick sente o faro do gol. O gol que ele fez hoje foi exatamente assim, né? Um passe de bola ali que a seleção brasileira conseguiu criar, né? O Endrick recebeu a bola e fez o gol ali pela lateral, né? E fez o gol, fez um bonito gol. E outro destaque para mim do segundo tempo foi o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, que no último jogo não tinha ido bem, eu achei que fez um bom segundo tempo. A seleção brasileira conseguiu criar oportunidades de gol no segundo tempo, né? Então, o goleiro do Egito trabalhou um pouquinho mais. Achei que faltou a seleção brasileira pressionar. Eu acho que dava para ter feito mais gols, né? Mas eu acho que esses pontos positivos, Endrick, Luiz Henrique, o próprio Danilo Santos entrou muito bem de novo. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você acha que a seleção brasileira tem que jogar com 3 volantes ou somente com 2 volantes, Casemiro e Bruno Guimarães? Eu quero saber se você concorda. Se o Brasil joga com 2 volantes ou com 3 volantes e tira um lá da frente. Aí jogaria só com 2, que seria Vini Júnior e Rafinha, ou o Endrick em mais um. Eu sou a favor de mais um no meio-campo, porque eu acho que o Bruno Guimarães não é tão defensivo. Inclusive, ele entra na área, ele pisa, ele fez gol hoje.
acho que mantém como titular, e acho que o cara pegador desse meio de campo é o Casemiro. Só que o Casemiro já não tem a vitalidade mais. Se a gente pega um time rápido, que tem um contra-ataque rápido, como tinha o Egito, que não explorou muito o contra-ataque rápido, mas a seleção brasileira sofre. Então, por exemplo, contra o Marrocos, que tem um lateral que é o Hakimi rápido, a gente precisa povoar esse meio campo. Então, eu acho que o Danilo Santos, o Brasil poderia jogar Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo Santos. Eu acho que poderia ser esse meio-campo da seleção brasileira. E aí, lá na frente, ao invés de você jogar com 4, você joga com 3, né? Poderia fazer um 4-3-3. Eu acho que é uma boa formação, ao invés do 4-4-2 que o Brasil está jogando. Mas assim, o Brasil ganhou 2-1, e eu quero saber de você, o Brasil convenceu? Eu acho que não. Eu acho que o Brasil evoluiu do jogo contra o Panamá. A gente já viu uma seleção equilibrada, a gente viu uma seleção organizada, com a ideia do Ancelotti, aquilo que ele pretende colocar no jogo, saída de bola, velocidade rápida, mas ainda falta muita coisa para a seleção brasileira, né? A gente espera que no próximo sábado, contra o Marrocos, que eu acho que contra o Marrocos é exatamente o teste da seleção brasileira. O Marrocos é um time forte, é um time que joga junto, é um time que tem jogadores experientes, e o Brasil precisa ganhar, porque é importante começar a Copa do Mundo com o pé direito, com uma vitória, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você está achando do canal, comenta aqui embaixo o que você achou da seleção brasileira, tá bom? Esse é o Giro Copa, com o pós-jogo entre Brasil e Egito. A gente tentou sintetizar para vocês rapidamente aqui, 10, 11 minutos, o que aconteceu no jogo, tá bom? Então é isso aí, continue com a gente, continue aqui no Giro Copa. Essa semana tem novo convidado e a gente vai trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Falta 5 dias para a Copa do Mundo. Na próxima quinta-feira, dia 11, a estreia, né? O primeiro jogo vai ter pós-jogo aqui também no Giro Copa, tá bom? Toda vez que a seleção brasileira estiver jogando, depois do jogo, você vem aqui no Giro Copa, que vai ter um pós-jogo para você, tá bom? Obrigado, fique com Deus, boa noite e se inscreva no canal. Dá essa moral pra gente aqui no Giro Copa, beleza? Valeu, até qualquer hora. Tchau. A emoção da Copa no campo. Os melhores momentos fora dele. Bate-papo com os jogadores, narradores e ídolos. Toda semana, um novo lance. Se inscreva e acompanhe.